Bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais e hoje vamos arrasar porque estou com ela, que começou na vida como bailarina, mas claro que só o palco da dança não seria o suficiente. Ela foi procurar mais e mais, protagonizou novela, fez teatro e agora, todas as manhãs, ela é um vício das mulheres 40 mais, 50 mais. Principalmente nas redes sociais, Instagram, TikTok, a gente vai saber tudo. Onde mais está? Ângela Dipp, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por todas as gentilezas ditas a meu respeito. Estamos aqui, muito felizes de estar com você. Pessoalmente agora, né? Foi um namoro, né? Foi pelas namoro. redes a gente ficou, né? Agora deu download. E eu vou me bater aqui o tempo inteiro, mas tudo bem. Não tem problema. Com o estúdio assim, você pode quebra tudo. A pessoa quando é sagitariana é assim, sagitariana é um centauro. Então é metade corpo de ser humano e o resto é a metade de um cavalo. Então você não tem muito domínio daqui pra baixo, em todos os sentidos, inclusive. E aí, de repente, você dá umas corcoviadas e aí, pá, eu tô sempre roxa. Ângela, você é linda. Obrigada. Eu não sei se você tá sempre roxa, mas você tá sempre linda. Obrigada. E daí a gente tem aqui um pequeno delineador, um pouquinho de rímel e acabou. Uma pele natural aos 62 indo pro 63, né? Porque eu sempre falo que eu nasci nos anos, tenho 1,60m, 60 quilos, nascida nos anos 60 e tem mais uma coisa que eu esqueci. Nevoeiro mental, menopausa. Faz exatamente parte do número do 60. Pacote. É. A gente esquece. Ainda bem que a gente esquece. Eu quero que você comece contando um pouco da tua rotina. Normalmente eu deixo para perguntar sobre rotina de beleza mais no final. Mas eu quero que você comece contando da rotina de beleza, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Ok, vamos lá. Tem uma coisa que eu nunca deixo de fazer, é acordar, lavar o rosto e passar um creminho e protetor solar. Então, isso eu sempre faço. Inclusive, também, antes de deitar, mesmo aquela coisa de maquiagem, né? Quando você sai da peça e tal. Aí chega uma hora que dá uma preguiça. Uhum. E eu, depois das 10 da noite, eu tô cansadésima. Já quero cair dura na cama. Mas sempre tem que fazer todo aquele... Uma amiga minha fala, a Cris Bona, ela diz assim, tinha que ter um lava rápido. Enfiava a cara, já escovava os dentes, e ficava pronto e ia dormir. Então, eu acho muito importante essa questão da limpeza e nutrição, assim. Agora, o negócio de passar o tônico, de não sei o quê, de virar uma coreana que passa 7 cremes, aí isso eu não consigo, aí eu não tenho paciência. Não, adoraria, mas lavar, não... hidratar e proteger, é uma coisa que você faz. E é uma coisa também... Eu tenho 62, né? Então, eu não sou da época do protetor solar, do fio dental. Na minha época era muito menos coisa, né? A gente passava... Tomava sol. Óleo de figo e Coca-Cola pra ficar bronzeada. Tomava sol. Você teve sorte, né? E mesmo assim, eu tenho uma genética boa também, de pele. Tem isso também. Você é do sul, né? Dipp mas lá no sul tem muito sol, sabia? Tem, mas assim, as pessoas do sul tomam menos sol, porque faz mais frio do que claro, calor, é diferente, né? de quem mora no norte e nordeste, que o sol tá ali cantando o ano inteiro. Sim, tem isso também. Mas eu vejo pela minha mãe, né? A minha mãe tem a pele muito boa. Minha mãe tá com 87, mas ela também, ela sempre lavou e hidratou, né? E eu também já fiz plástica, né, gente? Você fez plástica com quantos anos, a primeira? Deixa eu lembrar, gente, olha lá. Faz 10 anos. Com 53. Foi exatamente. A minha mãe também fez plástica com 50 e eu fiz com 50 aquele negócio lifting, mini lifting. E é uma idade boa, eu acho, sabia, para fazer, porque sabe o que eu percebo? Que todos os tratamentos que eu faço, que são ótimos, eu vou na mesma dermatologista há 22 anos, sou apaixonada pela Camila Caetano, não abro mão, mas eu sinto de verdade que quando eu tinha 40, eu ia lá fazer um laser, fazia um fio, fazia não sei o quê. Nossa! Hoje eu faço, parece que 3 meses depois já... Cadê? Sabe assim? Não faz tanto efeito. Você sente isso? Que a gente faz, mas... Aquela coisa da ladeira abaixo. A plástica é mais definitiva, né? A coisa do ladeira abaixo, depois de uma certa idade, né? Agora, essa coisa que a gente está falando aqui de beleza, eu acho importante frisar o seguinte, que essa questão da ditadura da beleza, da pressão estética, se você é uma mulher que você tem que saber que isso existe. Porque você tem que saber, eu acho assim, que você não pode ser escrava disso, né? Isso porque isso pode fazer mal. Esses dias eu estava falando com o meu marido, porque de repente eu vou fazer uma plástica, não sei o que lá, e eu não quero que ninguém saiba. Ele falou, por que você não quer contar, você quer aparecer bonita sem ninguém saber? Eu falei, não, porque eu não posso fazer publicidade de uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas, né? Então, eu acho que tem que
tomar muito cuidado. Eu acho que se uma mulher quer envelhecer sem fazer nada, agora pode, ainda bem, porque cada vez a gente tem mais consciência que existe essa pressão estética, essa ditadura da beleza. Você não é obrigada a nada. Ninguém tem que dizer você tá velha, você não pinta o cabelo, você tá toda despencada. Agora, eu sou de uma geração que tinha essa cobrança que a gente não tinha nem noção disso, né? E, por exemplo, hoje tem esse movimento do tirar o silicone, né? Tudo de você ser o que você é. Se você tá mais gorda, se você tá, como eu já falei, do cabelo grisalho, beleza, assim. Beleza é bom, né? Fica bem. Mas eu sempre fui muito vaidosa, sou dessa geração. Acho que a minha carreira de ser bailarina tem um espelho o tempo inteiro ali. Sou de uma época que você tinha que ser magra, né, que principalmente para dançar, só dançava quem era muito magra. Tem companhias que pesavam as bailarinas. Acho que isso até existe ainda, né? Porque o mundo tem muitas épocas no mesmo mundo, né? Tem lugares que ainda estão na Idade Média. Então, é legal que a mulher tem essa liberdade de escolher andar, deixar a natureza agir normalmente, tá lindo. E se ela quiser se empetecar, se arrumar, fazer todas as plásticas, né? Claro, com muito cuidado e tudo, também é ótimo. Né? Mas é bom a gente falar isso. Eu acho que sim. E eu acho que é legal também a gente falar dos momentos ou das idades onde a gente entende, ou pelo menos que a gente até ouve os profissionais falarem, que algumas coisas fazem mais sentido, né? Porque você mudar toda a tua estrutura de face, mudar todo o seu rosto aos 20, aos 30, é perigoso, né? Porque tem isso a gente, o tempo, ele vai transformando já muitas histórias por fora e por dentro. A gente tem que dar o direito do tempo também, fazer isso como lapidação, né? De repente você tem lá 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, você está pesando mais, você pode fazer uma dieta e emagrecer. Você gostaria de melhorar o seu rosto, tem aí um monte de coisas que dá para fazer. Agora, quando muda muito radicalmente, não deixa o tempo trabalhar, né? Então, eu acho que as mulheres têm que estar conscientes de tudo que esse mercado da beleza, de tudo que pode acontecer com você, o que é pressão e o que é que você quer mesmo, o que é saúde, porque às vezes você pode estar acima do peso e estar super saudável, você pode estar magérrima e estar super doente. Então, eu tava pensando quando você falou de dieta, que esses dias eu li que etimologicamente dieta quer dizer poder da escolha. E nutrir tem a ver com educação. Achei interessante também. Bonito. A gente nunca linka com isso. Outra coisa que você falou que eu lembrei, hoje eu vejo que é um perigo. Eu comecei a frequentar salão de beleza com 30 anos. Porque um boy falou que eu andava muito desarrumada. Porque eu não tinha essa coisa de fazer unha, de pintar unha, de não sei o quê. Claro que eu não tinha ainda que pintar cabelo. Não é que não tinha quê, não tinha cabelo branco, enfim, 30 anos. Mas hoje eu vejo meninas com 10 anos preocupadas em passar creme, em ir no salão de beleza. E eu, sinceramente, posso estar enganada, mas eu acho que já começa uma escravidão, assim, né? Porque essas coisas de que o tempo vai agindo, não existe anti-envelhecimento. Não existe. Não. A gente nasce e começa a envelhecer. Sim. E pronto. Claro, você pode ter uma higiene, um cuidado com a sua saúde, que aí tem a ver com limpar a pele, com nutrir a pele, bababá, com o sol, que pode causar tantas doenças. Mas uma menina de 10 anos preocupada que ela tem que comprar, porque ela viu no TikTok um creme de R$500, porque ela tem que não sei o que. Eu sinceramente, eu acho uma escravidão. A infância, né, gente? E claro, respeitando o recorte social, né? Porque tem criança de 10 anos que não tem infância porque tem que trabalhar, porque não sei o que e tal. Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que uma menina de 10 anos não tinha que ter esse tipo de preocupação. E eu acredito cada vez mais que a beleza, essa busca pela beleza, ela é importante sim, porque trabalha muito com a nossa autoestima, né? E a beleza não vem só dessa coisa física de ter o olho puxado, o lábio aumentado, a maçã do rosto bem colocada, uma pele super bonita. Isso é importante para você que acredita que isso para mim faz diferença. Eu gosto da pele bem cuidada, tal. Mas a gente tem que pensar nas outras coisas que também deixam a gente mais bonita, que é
a possibilidade de amar e ser amada, que é a possibilidade de acordar de manhã e de repente fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, é a possibilidade de comer uma coisa que você precisa, nem sempre é o que você gosta, mas a gente precisa. Eu não gosto de salada, tem que comer uma saladinha, tem que comer uma fibra. Tem outras coisas, uma conexão, sabe, com a fé, uma conexão com o divino, uma coisa de ser grata, de acordar e olhar para a vida e falar, né, puxa, tô viva. Tem muitas outras coisas que transferem beleza, né, e que eu acho que as pessoas esquecem. Então, eu acho que essa coisa da espiritualidade é super importante, né? Porque tem tudo a ver com... Isso acaba que é meio químico, né? Porque se você tá mais feliz, se a sua imunidade tá melhor, então você vai... Esse tipo de coisa, sua imunidade vai ser uma barreira para muitas doenças, muitas coisas. Eu ia falar um negócio aqui, esqueci completamente. Então vamos falar de menopausa. Vamos falar de declínio cognitivo, de nevoeiro mental, que é um combo de irritação, esquecimento e que mais? E confusão generalizada. É isso que acontece. Isso tá no diário. É muito doido, né? Porque faz parte da peça que eu faço, da comédia da puberdade à menopausa. Adoro, que conta tudo. É sobre a jornada hormonal feminina, né? Que é desde o nascimento, da questão do parto. Aí eu fui pesquisar a minha mãe, o dia que eu nasci, como é que foi pra ela Você e tal. foi fazer toda... e aí tem a questão da menstruação, como é que foi pra mim. Depois a maternidade ou não, eu fiz fertilização in vitro. Aí a questão da menopausa, do climatério. E aí chegamos no envelhecimento saudável. Porque eu já tô no pós-menopausa, né? Mas assim, eu lembro de tudo. É legal uma pessoa mais velha, porque ela tem história pra contar. Claro, eu sempre digo, né, que eu tenho mais passado que futuro. Eu já tive 10, 20, 30, 40, 50 anos de idade. Então, todas as idades eu trago aqui em mim. Eu tenho muita história para contar. Talvez a metade a gente não lembre, mas como diz a Rita Lee, né, o que a gente não lembra, a gente inventa. É isso. Mas a gente tá falando do nevoeiro mental, né? Que é uma loucura, isso, gente. É loucura. Você vai na cozinha... O que vem fazer aqui? Você tá pensando uma coisa, é com nuvem mesmo. Porque quando você vê uma nuvem, você olha, a nuvem tá numa forma, de repente a nuvem tá outra forma. É meio isso. Esse pensamento, ele foge. É por isso que fala meio e a gente não acha mental. Mais. Não, você sabe que tem... Em alguns momentos eu tô ligando, eu tô com o telefone aqui, ó. Daí eu penso assim, nossa, pra quem que eu tô ligando mesmo? Eu tenho que ler. Mas eu acho... Então, tem uma coisa que é da questão do nevoeiro mental, que os nossos neurônios viram aqueles carrinhos de parquinho de diversão, começam a se bater, descontrolados. Mas a coisa do celular também distrai demais. Porque é muita informação em pouco tempo. Aí você vai no WhatsApp porque você precisa falar com alguém e aí tem uma notificação ali, tem não sei o que. Então, um pouco também... Você se distrai. A ansiedade toda que isso causa, as informações que de repente você tá chorando por uma história que apareceu ali, que não tem nada a ver com você, que muda a sua química. Então, a gente também tem que ser muito inteligente com essa ferramenta aí. E eu acho, de novo, tô falando das crianças, tô com esse tema na cabeça, acho que criança tinha que ter... regular, não tinha que ter celular, escola. Eu sou totalmente contra, porque tem a coisa do cérebro indo informação, né? E assim, esse exercício de usar a cabeça com o celular, né, diminuiu muito. Sim. Né? Você vai fazer uma conta, você faz no celular. Imagina. Você vai procurar uma informação, você dá um Google. Né? Você precisa ligar para alguém, você aperta um botão. Eu sou de uma época que a gente decorava telefone. Caderneta de telefone. Decorava telefone. Você sabia o telefone das tuas amigas, do teu pai, da tua mãe, da tua avó. Quer dizer, a gente sabia o telefone de casa. Aquele cara, o Miguel Nicoleles, que é um... Ai, meu Deus, ele é gente... que ele é um físico, cientista brasileiro, maravilhoso, renomado internacionalmente. Sim. Ele fala muito dessa questão da educação na caneta, no lápis, que tem... eu não sei se é na Finlândia ou na Islândia, eu sempre confundo esses dois. Peru, Bolívia, Finlândia, Islândia, lentilha, ervilha. Que o ensino baniu essa coisa de computador na escola, de celular na escola. Tá certo, né? Até uma certa idade, porque eles tem estudos já que mostra como tá ficando deficiente. Porque a gente, nós nos forçamos a estudar tudo e a gente ainda tem uma noção, uma memória de algumas coisas que aconteciam em sala de aula, né? Da lousa, da professora. Olha a velha falando, gente, da lousa. A gente não lembra disso. Claro. Lembra. E assim, deixa eu falar, de verdade, quando eu lembro, parece que nem faz tanto tempo assim. É gostoso lembrar. Né? Lembrar é tudo. É uma lembrança boa de ter essa, né? E essa referência também, porque
Eu vou falar que eu pego o celular para fazer tudo, que dependência, né? Banco, Não, então, tudo. não, é muito legal. Eu falei velha, né? Porque parece aqueles dois velhinhos Na do minha Muppet Show época. falando, na minha época que era bom e tal. Mas é maravilhoso. Nossa Senhora, maravilhoso. Mas você tem que saber usar. É uma ferramenta que né, a Você gente gosta tem de que... ler? Eu fui criada, eu lia um livro por semana. E eu hoje? Li todo Monteiro Lobato, todo Machado de Assis, todos os clássicos da romantismo, não sei o que. Lembra da edição Vagalume que a gente tinha que ler da escola? É, isso mesmo. Eu me lembro do Laura Ingalls Wilder, que era uma escritora norte-americana que falava do interior dos Estados Unidos, do Mark Twain, do Huckleberry Finn, do Mark... Não sei como é que pronuncia, Mark Twain. E, então, assim, eu hoje vendo tudo que eu li, nossa... Eu devia ser um intelectual, assim. Teu pai queria que você fosse... Tudo que eu li, eu queria que eu fosse embaixadora. Mas hoje em dia eu tenho vários livros. Eu comecei a ler de novo, mas não é o mesmo rendimento, né? Eu não leio um livro por semana. Não, assim, claro, a gente se distrai com muitas coisas. E aí no celular tem muita coisa legal, né? Eu faço muito curso online, eu ouço muito YouTube de palestras de coisas. Eu adoro aquela sexóloga Esther Perel. Ai, também não sei se é assim maravilhosa. que fala o nome dela. E aí eu fico vendo que eu tô fazendo também um podcast sobre casais. Aí eu fico estudando, né, sobre relacionamentos, como as coisas mudaram. Não, né? eu acho que o tempo de qualidade que a gente tem com a informação que vem a partir do celular, do laptop, do computador, enfim, nossa, é fantástico. Né? Hoje, se a gente quiser, a gente aprende, faz e fala e com o mundo, as tudo. conexões que você pode tudo. ter, né? O que a gente está falando é quando isso aqui interrompe a nossa capacidade de raciocínio. Né? Quando é tão mais fácil que... E também eu penso... Você sabia que se eu perder o telefone hoje, se eu perdi o celular, não acho o celular, preciso ligar para um dos meus filhos para me ajudar a achar o celular, uma busca. Ou preciso falar com meu marido. Eu não sei. O telefone é de ninguém. Também não. Eu vou ter que pedir, eu vou chorar um pouco. Desesperar, arrancar todos os cabelos. Daí eu vou parar uma pessoa que está na rua e falar assim, olha, você pode, por favor, abrir o seu Instagram para eu mandar um direct pro meu marido, pros meus filhos, que eu perdi o celular. E você fica aqui esperando alguém me responder. É desesperador, né? É desesperador, eu não sei telefone. Então, se eu não sei e sabia, imagina essa nova geração. E as Big Techs sabem desse poder, né, que tem sobre a gente, né? Por isso que eles são os que controlam o mundo hoje, né? Que também é uma outra questão. Eu acho que tem que regular as redes, tudo isso. Eu quero falar de menopausa com você. Tá! Regular os hormônios, era isso que eu tava dizendo. Regular os hormônios da nossa rede neuronal, muscular. Você falando de menopausa, que você tornou minha menopausa um lugar tão mais aconchegante, tão divertido. Então, o humor, né, é um salvo-conduto pra gente brincar com tudo. Com humor a gente pode falar muitas verdades, né? Eu nasci engraçada. Você sempre foi engraçada. Eu acho que também um pouco... Amiga engraçada. Sempre. Eu lembro a primeira vez, eu estudava piano, eu tinha 7 anos de idade e todo final do ano tinha uma audiência. Não é audiência, gente, é uma audição. É uma audição que você tocava pros pais, todo mundo, os colegas e tal, né? Era uma festa de fim de ano. E eu tinha que falar sobre Johann Sebastian Bach e tocar uma música do pequeno livro de Ana Madalena Bach, que acho que era o... Não era o... Enfim, sei lá. E aí tinha que falar antes sobre o compositor, a vida dele um pouco. E quando eu comecei a falar, as pessoas começaram a rir. Foi meu primeiro stand-up, né? E eu achei o máximo as pessoas rirem de mim, assim, com 7 anos. Eu adorei. Tem gente que compara, né, a risada de uma plateia com um orgasmo, assim, que a gente sente. Porque você manda e aí vem na hora, né, aquele feedback gostoso. E aí depois eu fui tocar e eu errava, eu falava, não, gente, só um pouquinho, aquela espontaneidade de criança, né? E aí, eu acho que foi meu primeiro show de humor, quando eu tinha 7 anos. Eu tenho essa lembrança, que eu adorei que as pessoas riram de mim. Isso te pegou. E ficou lá guardado. Ficou. E aí eu acho que eu acho que uma pessoa engraçada, ela tem uma velocidade diferente, ela é atrapalhada. Dizem que a personalidade do palhaço é a personalidade que nunca aprende. Eu sempre guardo a água que eu tomo com isso aqui aberto. Vira e mexe minha bolsa, eu faço uma lavagem de dinheiro quando tinha dinheiro. Vira e mexe, sabe? Às vezes eu vou tomar água então eu repito
coisa que, tipo, não aprende, né? E dizem que essa é a personalidade do palhaço. E tem mais um agravante. Eu nasci no dia do palhaço. Eu nasci no dia 10 de dezembro de 61, que além de ser o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é o dia do palhaço. Então já estava escrito. Não tinha, né? Não teve como. E eu nasci com a cara pintada de vermelho e mertiolate, com a roupa do avesso, e o meu pai achando que eu era um menino, careca. Palhaço. Mertiolate, pra quem não sabe, era um desinfetante, que não é desinfetante séptico, né? Pra vermelho, esterilizar. que era vermelho. Então, era vermelho. Eles passavam na gente, você ficava... Às vezes, quando você machucava o joelho, lembra? né? Você passava... quadradinho, né? Você ficava com aquele... Você ficava com o joelho vermelho durante um tempão, né? Porque não descobriram... Depois eles descobriram o incolor. Então, não é uma sina, né? E eu acho que também tem uma coisa de você chamar atenção. Não que eu seja uma pessoa... Claro que eu tô dando entrevista, eu quero mais que preste atenção em mim. Tô no palco também. Mas eu não sou dessas pessoas que quer ser o centro das atenções. Muito pelo contrário. Mas eu acho que teve alguma questão psicológica na minha família e tal, que eu ser a engraçada, a filha caçula, parece que ela tem que chamar mais atenção, né? Diz que tem isso, né? O filho do meio negocia, o mais velho, né? O mais velho e tal. E o caçula, dizem que a maioria dos artistas são filhos caçulas, assim. Porque eles têm que chamar atenção, eles têm que achar formas inusitadas, criativas, para que as pessoas os olhem, né? Então tem uma coisa boa nisso. E quando você descobriu que você ia para as redes sociais para tornar o amadurecimento, falar de envelhecer com textos tão bem elaborados, de uma forma tão divertida, quando é que você decidiu isso? Não, eu vou amanhã começar a postar e vou falar de menopausa e de envelhecimento. Foi assim? Bom, obrigada pelos elogios. Na verdade, eu fiz esse tipo de coisa... porque assim, eu entrei no Twitter. O que aconteceu? Meu Deus, que medo! Socorro. Gente, eu dou risada, porque eu dou risada de lembrar dela e eu não aguento. Eu juro que eu não aguento você naquela máquina de escrever toda descabelada. Eu não dou conta. De lembrar, eu lembro no carro, eu dou risada. É muito bom. Ai, que bom, acho ótimo. Isso é maravilhoso. Você proporcionar a pessoa rir, né? E aliás, que faz muito bem pra saúde, né? É bom pros músculos, parece que você movimenta não sei quantos músculos aqui, tem o risório de Santorini, blá, e é bom pro diafragma, e é que nem cantar e dançar, né? Você muda a sua frequência para o bem. Tá, mas então, eu em 2009, quando a internet era mato, Twitter, eu entrei no Twitter e eu lembro que eu passei um mês internado no Twitter, assim. Depois que eu descobri que eu estava sozinha, parecia que eu estava com um bando de gente, né? Mas eu estava sozinha em casa. E eu falava horrores. Mas não tinha nem jornalista no Twitter, era mato digital. Aí depois começou a história do Facebook, né? Que aí tinha aquela coisa de botar foto, porque Twitter era só falar e só 140 caracteres. E aí, quando chegou o Instagram, eu lembro que uma vez eu conversei com um cara, ele até chama Marcos Lafico, é um cara bem conhecido. E eu queria essa coisa de ter uma identidade digital, né? Todo mundo falava que era importante e tal, pros atores, né? E no teatro tinha muito preconceito. As pessoas tinham preconceito com mídia social, né? Tinha aquela coisa assim do artista, não sei o que, tarará. Eu fui uma das primeiras da minha turma, assim, de me aventurar por aí. Também por conta, talvez, de ser comediante. E aí eu comecei a fazer, ele falou pra mim, não, grava o vídeo. Pega o negócio e sai falando. Aí o primeiro que eu saí falando foi justamente sobre a minha história de fertilização in vitro. Eu tava de pijama, de óculos e comecei a contar. Eu me lembro que os meus tripés é uma função, parece um negócio de ciclo. Você pega um negócio, eu pego uma escada, daí eu junto com um negócio de um abajur, prego com um pregador. Agora tem, né? Mas não tinha tanto tripé, assim, né? E pegava uma luz, assim... E aí eu comecei a contar como é que foi a minha história da fertilização. E, nossa, foi um monte de gente comentando, assim, falando... um pouco, as pessoas meio que ficaram... Não era essa a minha intenção, mas parece que ficaram com pena porque eu não tinha sido mãe, né? Mas aí eu falei, nossa, que poder, né? Que tem essa coisa de quando você conta uma história...
na plateia, seja ela qual for, seja online ou ali presencial, aquilo ressoa, né? Nós contamos histórias desde as cavernas. A gente continua contando história, não vamos mais parar, né? Netflix tá aí, os filmes estão aí, essa indústria cultural toda super pujante. É de contar história, filme, novela, podcast aqui, a gente tá contando história. Nós somos seres humanos que a gente gosta de se contar, se recontar, porque aí você lembra, comigo aconteceu assim, aí você quer ajudar, você quer aconselhar, tirando essa coisa de hater, né, que eu deleto, bloqueio todo mundo. Enfim, aí depois, passou um tempo, eu comecei a querer falar dessas coisas de beleza e tal, só que ainda não tinha essa coisa de vídeo na internet, não tinha no Instagram, não tinha esse né, e eu fiz muitos, muito legais, que eu até adoraria pegar eles, né, e colocar de novo, mas é uma preguiça, porque faz tanto tempo. E eu já falava dessas coisas, de beleza, né. E aí agora tem uma coisa, já tem um mercado, né. Nessa época não tinha post, então começou na pandemia. Post. Foi na pandemia não, que você muito começou, antes. muito antes da pandemia. Não, esses vídeos que eu fazia há muito tempo atrás. Ai, eu sou ruim bem antes da pandemia. Mas o diário... Eu não lembro, mas foi um pouquinho antes. O diário é bem mais recente. É mais recente. Porque aquela máquina é da minha... Eu fiz a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, pela qual eu sou lembrada até hoje e tal. Que eu amo ser lembrada e amo ter participado. E eu fiz uma peça infantil sobre a Penélope. E justamente nessa peça infantil, era uma jornalista. Então eu tinha uma máquina Super 8 antiga, tinha a máquina de escrever antiga, tinha a máquina fotográfica. É como se fosse a Penélope lá dos anos 90, né? Eu fazia questão de falar de como as coisas eram, né? E como agora são. E aí eu tinha aquelas duas máquinas de escrever, que era parte de um número musical que eu fazia na peça. Aí um dia eu fiz um story com a máquina, falando alguma coisa, e depois eu falei, eu vou usar isso para contar qualquer coisa, assim, né? E é muito espontâneo. Geralmente os que são mais espontâneos que esses dias eu tava voltando do Colégio Dante, foi um que eu falei, que eu via umas menininhas com aquelas saias prega-macho, que eu amava aquele uniforme, eu adorava o uniforme de colégio, e eu lembro que eu tinha umas coxas lindas. E aí agora você faz musculação média, tinha 56 de coxa, agora é 45. Aí a coxa vai aparecendo o braço vai aparecendo a coxa. E eu vim caminhando e vendo aquela juventude na minha frente, né? Tapeando a minha cara. E aí eu cheguei em casa e transformei isso num texto. E foi muito legal, né? Acho que eu fiz um collab com a Miriam Goldenberg, né? Que é uma antropóloga escritora. A Miriam, a gente espera você aqui, viu? Um beijo. A Miriam não só online. A Miriam não sai da casinha dela no Rio de Janeiro. Ela dá umas voltinhas lá na praia, mas é difícil ela sair de casa. Adoro as questões que a Miriam coloca. A Miriam é uma super pesquisadora, que também é uma das primeiras que fala dessas questões todas, com muita propriedade, muita pesquisa. E então, assim, eu sempre fui da palavra. Isso que eu falo que eu li muito, isso te dá muito vocabulário, né? Primeiro que a sua imaginação, eu não sei decifrar um extrato bancário. Agora, contar uma história, inventar um negócio, o hemisfério direito do cérebro... sabe, eu sou ruim de cair na real. Mas a minha irmã mais velha, que é o oposto de mim, que fala, ai meu Deus. Aquela coisa de irmão artista. Não, e daí você tem que ter paciência mesmo com a arte do outro, né? Os artistas, eles precisam... Por isso, gente, que ninguém vive sem arte, né? Artista é artista, né? Tem as pessoas que são normais e tem os artistas. Eles têm a normalidade e eles têm a arte, né? O que transforma o artista em alguém muito singular. E a gente estava falando sobre suportar, né, a singularidade do outro. Não, é que tem essa frase que diz, né, que existe a arte porque a vida não basta. Então, quando eu acho que qualquer pessoa deveria... na sua vida, incluir arte, não só ser consumidora. Aprender a tocar um instrumento, dançar, cantar, brincar de ser outro. Assim. É maravilhoso você brincar de ser um vilão, brincar de ser um assassino, sem o ônus disso, né, na vida real. Então é muito bom. E você vai aprender tanto com isso. E... eu quero falar da Penélope. Eu já esqueci o que eu ia falar. É assim, a gente começa a falar e eu vou te lembrando. Vamos falar da Penélope, porque assim... são muitos os papéis, né? Em novelas, tal. Eu quero saber aquilo que te marcou, aquilo que te fez crescer, aquilo que você não faria de novo. E eu tenho certeza que você tem um carinho pela Penélope, porque todo mundo tem carinho pela Penélope, de todas as idades, né?
como é que foi essa oportunidade, assim? Como é que surgiu? Bom, é uma coisa assim que é um pouco paradoxal, né? Eu não tenho filhos, nunca quis, desde pequena nunca quis ter filhos. Aí, em um determinado casamento, esse homem queria muito ter filhos. E aí eu fui lá, fiz fertilização, não deu certo, tal, acabou o casamento, beleza. Mas eu sempre tive essa coisa, eu sou muito moleca. Quando eu trabalho com criança, eu tenho que me controlar. Já fui, inclusive, chamada a atenção que eu fico mais criança que as crianças. Você não pode fazer isso com ele. Eu me lembro quando eu fazia Carinha de Anjo, que é a novela do SBT, que tinha 19 crianças no elenco. E eu fazia a mãe da Maísa, né, que era a Juju, e do Gabriel, que é o Gabriel Miller. Eram os meus filhos, um filho adotivo e a Juju, na personagem. E o Gabriel tinha só 6 anos e eu fazia competição com ele, quem trocava de roupa mais rápido. Que no meu entender era bom, porque daí a gente podia gravar 36 cenas num dia só, né? E aí a gente acabava de gravar e eu, vamos, Gabriel! E correndo pelo estúdio, quem chegar primeiro? Aí me falaram, Ângela, daqui a pouco o menino vai cair, vai tropeçar, vai se machucar, ou pode acontecer com você. Então eu falei, é verdade. Acabou essa brincadeira. Então, falta um pouco de noção, assim. O meu é só quando tem alguém comendo pipoca doce comigo. Não deixa pegar do teu pai também, não. Tamo junto. Uma faz muita diferença, uma menos. Amo pipoca. E dizem que pipoca parece que é tripofano, que é uma coisa que é antidepressivo. É verdade. Por isso que não tem pipoca em velório, mas tem no circo. É isso. Mas é isso, tá ali. Bom, mas aí, voltando ao negócio de criança. Então, assim, eu sempre eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar tanto no Carinha de Anjo, que eu também me orgulho muito, foi um trabalho muito lindo que está reprisando agora, e o Castelo Rá-Tim-Bum. Na verdade, eu fiz todos os Rá-Tim-Buns. Eu fiz o primeiro Rá-Tim-Bum, que chamava só Rá-Tim-Bum, que eu fazia a família Teodoro. Eu e o Raul Barreto, nós fazíamos uma família de circo, que ensinava truques, assim, bem pueris de circo para criança. Era macacão amarelo de lycra. Bom, eu odiava aquele figurino. Depois, no Castelo Rá-Tim-Bum, a Penélope, que foi o que fez mais sucesso, que era uma delícia, que eu brincava que era uma Barbie inteligente, que ela era toda rosa, toda feminina, o oposto de mim também, né? Porque eu sou bem machonona, assim, eu ando toda desarrumada na rua, quase ninguém me reconhece. E na época, os pais falavam assim, ela faz a Penélope. As crianças... Aí eu tinha que fazer, Nino, onde está o gato pintado? Que delícia. Tinha que fazer essa voz, tudo para as crianças poderem ver aquela peruca rosa em mim, aquela vozinha, aquela feminilidade, assim, meio padrão e tal. E aí depois eu fiz o último, que é o Ilha Rá-Tim-Bum, que eu fazia uma aranha pendurada numa árvore com uma voz, com uma lente vermelha, assim, toda meio de terror, assim. E aí a Penélope, o Rá-Tim-Bum, né? Ele fez muito sucesso. Nós gravamos 90 capítulos e depois estreou. Incrível. Né? Só 90 capítulos. E aí estreou. E quando teve no MIS a exposição, que era acho que 20 anos depois, alguma coisa assim, 20 anos depois, essas crianças que nos assistiam, elas cresceram. E aí eu lá na exposição, meninas chorando. O carinho, eu né? ouço muito, assim, eu virei jornalista por sua causa. A minha infância, você fez parte da minha infância, olha que forte. Então eu brinco que o Rá-Tim-Bum é um trauma bom. Porque tudo que acontece na sua infância fica, né? Porque você não tem ainda o cognitivo totalmente formado, então a coisa entra pelo coração, pela pele. E aquilo fica. Traumas bons e traumas ruins, né? Por isso que a fase da infância, a pedagogia, né? O que as crianças consomem é tão importante. E aí eu sempre digo que o Rá-Tim-Bum foi um trauma bom, porque as crianças ficaram marcadas. E podia consumir a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer momento da sua vida. E ali as crianças consumiam alta cultura, alta poesia, alta literatura, e pintura, diversão. Salvador Dalí, mas tudo de uma forma lúdica. Então a equipe que criou, que muitos eu vinha conhecer... Agora a gente fez um reunion, assim, então de repente eu conheci o músico. A questão da música foi muito importante, né? O Hélio Skind, o André Bujanra, o Vande Doratioto, o Cal Hamburger, que fez todo aquele universo, o Flávio de Souza, que criou todos os personagens, o elenco mesmo. Naquela época ali a gente já tinha representatividade, a Biba era preta, o Eduardinho Silva, que fazia o bongô, sabe? Tinha, então, é um clássico, né? E clássico fica para sempre. E quanto mais você mexe, mais você descobre coisas, assim. Então,
Tem um detalhe, né? Quando eu fiz o teste, que o Cal Hambúrguer me chamou, eu tava com 40 de febre, eu tava péssima. Mas eu lembro que eu tossia. E como eu tenho meu passado de bailarina, chegou uma hora que eu fiz lá o teste, tinha que falar, não sei o quê. E aí eu disse assim, não, mas eu quero dançar. Ele falou, não precisa. Não, mas eu quero dançar. Tipo assim, eu queria mostrar os meus dotes de bailarina. Queria mostrar tudo. E aí eu acabei usando na Penélope. A Penélope tem uns trejeitos, assim. Eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou, eu perguntei, eu posso entrar assim? Que eu entrava fazendo um negócio com o pé e tal. E também o Gardim, que é o figurinista, é muito responsável, porque é genial os figurinos, né? Todo mundo ali foi muito genial. Foi como é que fala? Uma configuração. Tem um outro nome isso aí. Um trabalho incrível. Que deu certo, assim, naquele momento. Conglomerado de talentos, assim. Isso. E o Gardim, ele criou essa coisa rosa, toda de pelúcia, que quando eu vi o croquis, e ela tinha as mãozinhas assim. Aí eu coloquei aquilo no personagem. Eu sou muito ligada em moda, em roupa. Apesar de andar esculhambada pela rua, eu adoro, tem muita coisa, muito figurino e tal. E adoro ver, assim. E me inspira muito para a criação dos meus personagens, além da Penélope, personagens do teatro e tudo. O figurino diz muito sobre... O Oscar Wilde fala isso, né? Que só os superficiais não ligam para a aparência. E recentemente eu sigo a Glória Calil também, né? Recentemente eu aprendi assim que você se arrumar é um... Como é que fala? Você tem que pensar no outro, né? É um cuidado com o outro. Você né? tomar banho, escovar os dentes. É um cuidado com você com uma roupa, um cuidado com o outro. É necessário também, então, né? Tem vários... Dá para se olhar de várias formas, além do mercado e tal, né? Eu acho que, assim como os personagens marcam, e nunca marcam só pela personalidade, né? Marcam pela forma como eles se vestem, como eles gesticulam, né? Como eles olham. O personagem marca por tudo. E a gente é referência, né? Nós somos referências e a gente pega a referência de muita gente. Queria que você falasse assim, dos personagens todos que você fez até hoje, tem um que te marcou muito e tem algum personagem que você não faria de novo? Olha, primeiro tem um negócio da memória que às vezes às vezes você fala assim, Ângela, você não lembra que você fez isso comigo? Eu falo, não lembro. Bom, enfim. Mas eu lembro muito de um que foi a Carmen Miranda, que eu fiz... Quantos anos eu tinha? Não sei, 30 talvez. E a Carmen Miranda é uma coisa, né? Maravilhosa, uma cantora, uma mulher que também criava os próprios, aquele negócio do chapéu, ela que criou. Corajosa, né? Muita coragem. Foi embora e fez. Criativa, fama. Ousada, mulher, né? Numa época, nossa senhora, uns 40. E baixinha como você. Ela eram duas irmãs, era a Aurora e a Carmen Miranda, né? E tem uma história de vida horrível talentos, também, aquela coisa de machismo, apanhava do marido e tal. Bom, enfim, mas não era isso que eu ia falar. Aí uma vez o José Rubens Xaxá, que no Carinha de Anjo faz o delegado comigo, que é um super ator, né? Fazia o meu par romântico. E o Gerson de Abreu, que já nos deixou, que fez X-Tudo. Era um cara... A gente fala porque era uma marca. Ele era muito gordo, cantava, um puta ator e tal. E aí o Xaxá criou o Vicente Celestino, a Carmen Miranda e o Francisco Alves num circo. Chamava Acordes Celestinos. Era uma peça muito legal. Era um musical brasileiro, assim. Numa época também que nem tinha esses musicais todos, que agora tem essas franquias, que tem uma turma maravilhosa, né? Tem atores e atrizes cantam, dançam nível internacional. E aí ele me chamou para fazer a Carmen Miranda. E aí eu estudei demais, assim, vi filmes dela, eu sempre tive essa coisa com canto, né? Eu estudei sanfona, piano, dança, quando era pequena fiz aula de solfejo, então já tinha um pouco essa bagagem comigo. E aí eu pesquisei demais a Carmen Miranda, o gestual dela, e fiz uma Carmen Miranda muito legal no teatro, fui muito elogiada e amei fazer. Que mais? Eu fiz recentemente, para lembrar, a Maria Tereza Goulart no teatro, porque a Maria Tereza foi a nossa primeira dama mais jovem e era considerada belíssima. Tinha uma história dela com a Jacqueline Kennedy, né? Uma história assim. E aí eu conheci até a Maria Tereza. E aí eu li um livro do Wagner William, que chama justamente Uma Mulher Vestida de Silêncio. A Maria Tereza era ligada com... Quer dizer, não é que ela era ligada com moda. Ela acabou tendo essa ligação com a moda por conta do Denner. Foi o nosso primeiro estilista. Ela era muito elegante, ela né? Ela era belíssima.
E ela tinha, ela já, por ser belíssima, mignon, assim, ela já tinha uma elegância intrínseca. E o jeito dela, até hoje, ela é uma mulher muito elegante. Mas ela era muito simples, ela era uma típica, ela morava no Rio, assim, classe média, não andava, né? Mas aí o Denner chegou, que foi o nosso primeiro estilista de alta cultura, e foi o pigma, ele transformou ela, assim, né? Não, você tem que vestir aquilo. Ele foi também bem revolucionário. E foi amigo dela até o fim da... Ela ainda tá viva, né? Mas o Denner faleceu. E aí eu li esse livro, que é uma biografia dela, feito pelo Wagner William. E eu amei. Eu falei, gente, eu quero fazer uma peça sobre esse... né? Entrei em contato com ele e tal. Que os livros também me chamam muito pra fazer peça. Todo livro que eu leio, eu quero fazer uma peça. Nem sempre dá. E aí o Wagner, aí foi pré-pandemia, aí veio a pandemia, não sei o que, e daí eu resolvi fazer um recorte dentro do livro, um livro imenso, que é o encontro dela com o Denner. Então eu fiz uma ficção de como se fosse ela e o Denner conversando, e por trás passando o momento histórico todo, né, que aconteceu. E aí tinha essa coisa da moda, da roupa, e de como a mídia via ela, e ela foi uma influencer na época dela. Ela tinha 20 e poucos anos, e todas as meninas queriam usar o coque Maria Tereza, que foi lá um cabeleireiro que criou, a roupa que ela usava, né? Você vê, isso há muito tempo atrás, né? Já tinha essa coisa de ser uma influencer. E já tinha haters também, já falavam mal dela, porque ela era mulher. Tudo, sim, claro. Aí já inventavam um monte de história, né, de fake news sobre ela. A história que a gente também. reconhece, né? A história que a gente reconhece do machismo. Nossa, né? ela sofreu pra caramba, não tinha como, né? E fora outras 1000 questões políticas também que eram bem fortes na época. Mas eu adorei fazer também esse personagem, pena que eu fiz poucas vezes. Eu adorei fazer no Terça Insana, que era um desafio, porque toda semana você tinha que criar personagens novos e textos novos para personagens que você já tinha. Então, eu tinha a Taninha da técnica, que era... Muita coisa que a gente fazia naquela época não poderia fazer agora, né? Porque com o avanço civilizatório, você vai entendendo que... O politicamente correto. Que tem uma coisa boa nisso, né? Porque você humilhava muita gente, que nem sabia, que não tinha voz. Então, eu acho importante, assim, claro que extremos não, né? Mas eu fazia uma lésbica, né? Que era uma técnica de som com os polos invertidos, a gente falava isso na época, né? Então ela dizia que ela foi criada para ser menino, né? Desde pequena, que o enxoval dela era todo azul, que o pai dela... Enfim, tinha todo um texto lá que era divertido, e eu andava com... Eu, na época, não tinha silicone. Eu andava de seio de fora, e no bico do seio eu colocava um monte de coisa pendurada. Eu amarrava um negócio de cabelo, assim, e pendurava um monte... Como se fosse piercing. Fazia umas tatuagens falsas e andava assim. Entrava com a parte de cima sem nada, e só que de um jeito muito masculino, né? Então não era uma coisa sexy. Era um contraponto, justamente, uma mulher nua, mas toda... eu brincava que era uma caminhoneira, né? E as pessoas amavam esse personagem, né? A Taninha da técnica. E eu falava de questões, né, LGBTQI na época. Então eu adorava esse desafio de criar toda semana. Acabou com a minha vida, né? Porque eu só fazia aquilo. Porque eu sou muito perfeccionista. Só pensava naquilo. De criar de o segunda texto. Porque o texto tem que ser pequeno, mas tem que entregar. E ser engraçado. Nossa, ser engraçado é mais difícil, né? Ser engraçado é mais difícil. E eu adorava Terça Insana. É muito legal. A Grace Janoucas, né, que foi a idealizadora, né, do projeto, tem todo o mérito, né, de ter juntado tanta gente boa. E a ali. Grace é um ser humano, assim, ela é inteligentíssima, né? A Grace é tipo a Grace, eu conheci a Grace quando a gente tinha 20 e poucos anos. Ela também é do Sul, né? Sim, eu dava aula de jazz. E uma vez me aparece aquela guria pra fazer aula comigo, minha aluna, né? E aí passou 6 meses, eu vim para São Paulo, e aí ela me ligou dizendo que a amiga dela tinha pegado meu telefone, que eu estava em São Paulo, ela também queria vir para São Paulo e também queria tentar a mesma coisa que eu, a carreira artística em São Paulo. E aí a gente ficou muito irmã, né? Porque a gente queria a mesma coisa. Então a gente trabalhou em bar, vestida a gente fazia personagens nos bares, a gente era garçonete. Eu fiz muito telegrama animado. A gente começou... A Grace já era uma mulher sambada, porque ela tinha morado na Inglaterra com 16 anos. Eu era uma caipira, chegada do Rio Grande do Sul com a malinha, olhando a Avenida Paulista, os prédios altos, assim. Agora, o que eu faço?
Então, foi muito importante a Grace na minha vida, porque ela já tinha, né? Ela falou, não, vamos fazer. Daí nós criamos um grupo, nos juntamos com o Marcelo Mensid. E foi a partir daí que a minha carreira em São Paulo, né? Eu quero muito trazê-la também, porque eu acho... Ela é muito sensível, inteligentíssima. E ela falou outro dia sobre a alma do artista, ser artista. É quase uma terapia, ouvir o que ela falou. Assim, é um corte de algum podcast, algum lugar que ela foi. Ela tem uma mente brilhante. Eu quero saber de você como é ser casada com o Dom Ernesto. Temos música, temos... Ele me enganou, né? Porque Não, ex-jogador de futebol. Eu não sabia que ele tinha jogado futebol. Ele tem uma coisa, um passado de atleta, né? De atleta daquela época que a medicina esportiva era super incipiente, ele é todo quebrado hoje, né? Porque que nem eu na dança. A gente não fazia fortalecimento, a gente se jogava, né? O pé fica torto, o joelho fica cimento, arranhando, pula no cimento, né? Corre aí, faz aí, né? Sem nenhum preparo. Enfim. Aí depois o tempo cobra, né? Enfim. Mas o Ernesto, eu conheci ele justamente na pandemia. É recente. É recente, faz 3 anos e meio. Porque eu teve um vídeo aí que viralizou, aí ele me chamou para dar uma entrevista no programa dele, que ele tinha um programa online, e eu achei que ele era jornalista, e depois que eu descobri que ele era músico, se eu tivesse descoberto que ele era artista, eu não tinha chegado perto, porque eu não gosto de artista. Fica a dica, não gosto de artista. Porque eu penso assim, gente, eu já sou tão louca, eu já piro tanto, eu sou tão desorganizada, minha cabeça viaja, eu não sei o quê, eu não consigo... juntar lé com cré, a não sei que seja pra criatividade. Aí vem a pessoa também que é artista. Mas, enfim, a gente se dá super bem. Não, e o amor na maturidade, eu acho que é uma oportunidade pra gente lapidar aquelas coisas que a gente passa uma vida inteira negando uma lapidação, sabe? Porque quando você conhece alguém, quando você é muito jovem, eu tive essa experiência, eu casei muito cedo, eu fiquei viúva com 44 anos, então eu passei 25 anos casada com a mesma pessoa. Existem coisas que a gente não mexe, porque se você deixar acomodada é melhor, sabe? Pra quê? Vai brigar, já sabe que não é, porque você já acostumou desde muito cedinho, já cedeu, já. Quando a gente conhece na maturidade, a gente não tem medo de arrumar as coisas, de falar sobre elas, e eu acho que o amor abre espaço daí para que o amor seja amor. Né? Não seja outras coisas que a gente não quer que seja, né? Como posse, dor, egoísmo. A gente abre espaço para que seja bom. Agora, é desencontro. E eu adoro uma briguinha bem feita, uma briguinha gostosa, uma briguinha para dar uma emoçãozinha. Acho sensacional. Isso é que eu não gosto de briga. Não gosto de nada muito morno. Eu não gosto de briga, gente. Eu sou ruim de brigar, porque primeiro que eu já quero separar. Já quero... É pra tanto. Tudo eu acho. É uma briguinha. Nossa, não posso nem contar, mas qualquer coisa vai, então vamos separar. Não pode ser, jura? Eu não ia ter... Eu sou dramática, eu sou muito dramática. Não. E eu também, pois é, mas assim... Não acredito nisso. Sou sim. Mas olha só, uma pessoa... Quando a gente... Imagina, você foi casada dos 18 aos 44. Imagina, você com 18 anos era uma pessoa, né? Com 30 você era outra, com 40 Sem você era dúvida. outra. Então, parabéns, né? De esses casamentos longevos, por ter sido né? tantas assim, não só... Não, porque assim... de ter acompanhado os dois, né? Eu acho incrível esses casamentos. Eu tenho um podcast, chama 2 pra lá, 2 pra cá, e aí eu vou entrevistar um casal que tá junto há 25 anos. Eu acho uma glória, o máximo que eu fiquei junto foi 9 anos. Tá? Bastante? Eu tive... E é óbvio que a gente sabe que, historicamente, o casamento da minha mãe, que durou 60 anos, a custa que as mulheres não apareciam, né? Então, as mulheres não contavam. Então, não eram 2 pessoas, era praticamente uma e a outra submissa. Então, fica mais fácil de levar um negócio assim. De ceder, né? Uma coisa um relacionamento onde só um cedia, né? Hoje não, nós temos, conta uma mulher, conta um homem, com todo o feminismo, a emancipação, né? A mulher se posicionando. E tudo que a mulher quer, não quer, né? Antes era prescrição social. Você tem que ser mãe, você tem que casar, você tem que. Né? Liberdade, esquece. E, bom, mas eu já não sou dessa, né? Eu, ao contrário da minha mãe, eu já tive vários casamentos. Minha mãe só teve um, né? O Ernesto teve, sei lá, uns 6, ele tem 6 filhos. Então, assim, a gente vem com muita história, com muita bagagem, né? A gente não vem neutro. Ele tem 6 casamentos, 6 filhos. E é legal isso.
né? Eu juro, assim, porque quando você tá com 20 anos, eu já fui casada há 9 anos quando eu tinha 25 anos, né? Você tem tantos quereres ainda, tanta coisa que você quer fazer, que você não conhece, que você quer... por um lado é bom, né? Mas eu gosto mais agora. Eu não trocaria a minha versão de agora pela versão mais jovem. Trocaria algumas peças. Só. Um joelho, um dente ali e tal. Mas, assim, agora eu tenho uma tranquilidade que eu sempre falo para Ernesto. Falei, meu, se você, assim, você vai ser o último. Pode ser que a gente não continue junto, mas você vai ser o último, porque eu não tenho mais paciência de me contar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu fiz, o que eu não fiz. Não tem, mas assim, nem lembro mais. E assim, se não der certo, eu vou ficar com um monte de cachorro, vou virar Brigitte Bardot, porque também, ok. Mas tá ótimo, assim. E eu acho muito bom um casamento, me encontrar com ele com 59 anos. Né? Porque eu já sei quem eu sou, o que eu quero. Não gosto de morar junto, pra mim. Só se eu fosse uma riquérrima que pudesse ter uma mansão, que cada um pudesse ficar lá ou cá. E, claro, tem gente que não tem grana que tem que morar os dois num quarto só, né? Mas, assim, eu não gosto de morar junto. Eu acho muito legal ele ter o espaço dele, eu ter o meu espaço dele. Quando a gente se encontra é ótimo. É um casamento que no nosso contrato, né, é monogâmico, é de fidelidade, de apoio, de parceria, sabe? Ele me ajuda muito profissionalmente e eu também ajudo muito ele. São os códigos também que a gente... conversa muito, a gente ri muito. Eu acho que isso assim, é maravilhoso. Ri muito, ele é muito engraçado, também né? tem essa relação boa com a vida e com o João. Mas esses códigos que você estabeleceu, que você falou agora, o formato do relacionamento é importante que funcione para os dois lados. Então, claro. Nós também temos 2 casas, porque eu não conseguiria mais hoje não ter esses respiros. Nossa Senhora. Nossa, oxigena tudo, sabe? Da saudade. É bom demais. É muito bom. É bom demais. E esses Cada códigos... encontro é uma pequena lua de mel. E esses códigos, quando estabelecidos, e eu acho que a gente só consegue fazer com que eles tenham o respeito do outro quando a gente amadurece. Porque até amadurecer, você fica numa guerra no relacionamento de querer ter razão, querer ter razão, querer ter razão. E quando você, na fase madura, não é uma questão de razão, é uma questão de princípios. Eu só sei viver assim. Eu já sei quem eu sou, né? Então, para funcionar... Porque, por exemplo, eu tive um relacionamento uma vez com um cara bem mais jovem que eu, e aí eu vi assim, nossa, o cara ainda tá, tipo assim... ele ainda precisa provar que ele é isso, provar que ele é aquilo. Ele ainda não sabia exatamente que profissão, não sei o quê. Aí falar que preguiça, né? Não. Porque é uma pessoa que tá muito... O mundo, tudo é instável, né? Nós somos seres instáveis, né? Mas aí, quando você é mais jovem, você é muito mais instável. Você não sabe quem você é, o que você quer, pra onde você vai. E aí, junta com outra pessoa, os dois... Enfim... Eu adoro essa fase, acho maravilhoso. Tá? Claro que agora começa um pouco assim, tem que fazer exame, tem que tomar esse remédio, tem que não sei o quê. Você tem algumas dores assim, tipo... Tem. Claro, um monte de dores. Tem. Nossa Senhora, eu posso fazer um espetáculo sobre as minhas dores. E eu brinco no meu show, né? Eu falo assim, que eu tô lá com meu marido, a gente tá lá, né, na função e tal. Aí eu falo assim, não, peraí, tira a perna. Não, pera, põe o pescoço pra lá. Não, empurra ele. Ele falou, você tá parecendo uma manobrista? Sim, eu tenho as minhas limitações corporais. Se você quiser... Apesar de bailarina, meu amor. Se você quiser X-Vídeos, Cirque du Soleil, pega uma mais jovem. E tira esse negócio que tá vibrando aqui do meio da gente. Você tem a mania de deixar o celular entre a gente. O que é isso? É poliamor? Eu, você e as suas seguidoras? Enfim, eu faço um monte de brincadeira, assim, com a questão do corpo da gente, né? Que o sofá vira uma coisa tão importante. Você ter um bom sofá. Maravilhoso. Pra você. Aí você tem que levantar, você fica assim, eu esqueci de pegar o negócio, eu vou ter que. Levanta, pega ali pra mim. Não, vai você. Sabe? Que é tudo. Eu tiro partido. Acho tudo engraçado. Você sabe o que eu acho mais fantástico, de verdade? Que os teus textos, eles abraçam o outro, né? E é muito legal uma mulher na fase madura, ainda mais esse momento que a gente está vivendo de valorização
dos 40 mais, 50 mais, 60 mais. Então, assim, não é um discurso de alguém que vem levantar uma bandeira, mas é de alguém que também está amadurecendo e que quer continuar trabalhando, que quer continuar produtiva, amando, gozando, rindo, comemorando, fazendo tudo o que é normal e gostoso fazer. Então, é muito bom ver essa mulherada lançando álbum de música, lançando livro, com peça nos teatros, nas novelas, desfilando nos eventos agora de Miss moda. do Universo, né? Criando... fazendo publicidade de produtos de beleza, fazendo publicidade de sapato, de roupa, de tudo. É muito bom ver a mulher madura, porque é ela que tem poder de compra. Uma mulher de 40, 50, 60 tem mais poder de compra do que uma menina de 20, que precisa pagar a faculdade ou depende da mesada dos pais. Então, assim, essa mulher, ela tá pronta. E poder escutar uma mulher falando da vida dela com um homem, né, ou com o seu par, mas falando de amor, dando espaço para o outro, né, mesmo que de forma divertida, né, porque essa coisa também de valorizar demais assim, não, eu sou uma mulher independente, eu não preciso de homem, eu posso ficar sozinha, porque se for para ter um homem, olha, a gente não pode botar um limite em como a gente vai viver a nossa vida amorosa. A gente tem que abraçar a ideia de ter outra pessoa do lado e alimentar isso de uma forma muito boa. E você faz isso de uma forma fantástica, eu acho lindo. Porque assim, eu parto mesmo de mim, assim, esses dias me chamaram para fazer um public post de uma coisa que não acontece comigo. Eu falo, desculpe, se fosse um personagem, eu posso fazer, eu posso ser qualquer personagem, ser qualquer coisa, mas desse jeito que é assim, muito orgânico, você falando da sua vida, eu falo, não posso inventar que eu tenho esse problema, não tenho esse problema. Se você quiser falar de todos os problemas que eu tenho, beleza, porque eu acho divertido você desmistificar, você brincar com o perrengue, às vezes até exagero. Né? Porque como eu tenho essa coisa de palhaço que se desqualifica muito, às vezes, assim, fala, ai, Ângela, mas você também fica falando que despencou, que não sei o quê. Falo, gente, vamos brincar, porque é verdade, né? Não, eu até acho que você fala, porque você tá com tudo muito em cima. Talvez, você é uma mulher linda, também, magra, que, né, independente financeiramente, assim, você tá com tudo muito no lugar. Então, você pode brincar com você mesma, porque isso não te desqualifica, né? Você tem essa... Tua postura é uma postura de uma mulher muito realizada. O que eu acho que é legal é que você é muito honesta não consigo relação às dores todas, né? Sincericídio. Onde as pessoas poderão assistir... A comédia da puberdade à menopausa. Eu sei que... Eu já sei, tá? Sábado, Teatro Eldorado... no Shopping Eldorado, Teatro das Artes, que fica Teatro lá das Artes, no último às andar. 5h30. 5h30. Só tem sábado. Só aos sábados. É bom que não dá pra errar. Só sábado. Então, assim, sábados às 17h30. 17h30 no Shopping Eldorado. Eu vou ficar dia 11 de maio... Dia 17 de maio, dia 28 de maio. Depois eu vou fazer uma turnê pelo Sul. Fazer vários Sescs do Rio Grande do Sul. Vai viajar. Adoro viajar trabalhando, amo. Adoro turismo e trabalho. Beleza, juntos os dois. E a peça é muito legal porque fala justamente da jornada hormonal feminina. Eu tenho um feedback incrível das pessoas que vão. Vai a mãe, vai a filha, vai a avó, vai o marido. Tem um momento que tem uma participação de um homem na plateia. Então, assim, eu passo muita informação com muita diversão. Isso é só 70 minutos de espetáculo. Então, recomendo demais porque fala muito das... A gente está falando aqui que as mulheres foram por muito tempo silenciadas, né? Então, as nossas questões agora a gente tem essa possibilidade, e com a internet ainda, de falar sobre todos os nossos perrengues, os nossos direitos, os nossos quereres e não quereres, né? Nos posicionar e tal. Os nossos desejos. Os nossos desejos. As nossas dores. As nossas dores, vai dar osteoporose, artrose. O clitóris nunca envelhece, tá, gente? É um órgão que nunca envelhece. Então... A gente deveria descobrir quais são as células que tem ali. Pois devia... Né? Você sabe que eu falo isso no espetáculo, foi em 1600, um cara chamado
Bom, era Colombo o sobrenome, Renaud de Colombo, alguma coisa, que descobriu que o clitóris era um órgão que nunca envelhece. E estudou a anatomia do clitóris. Mas só muito depois que foram... Olha, gente, por isso que a gente tem que saber exatamente onde é que a gente quer colocar a nossa força, a nossa vida. Onde é que é o clitóris? É difícil de descobrir, gente. Difícil. Principalmente pelos homens. Mas a tudo nossa bem. força, a nossa vida, o nosso prazer, olha aí, nunca envelhece. Com 100 anos, querida, ele vai estar pronto. Quero deixar um beijo pra Rafael Manoli, meu maquiador, que fez cabelo, make, hoje tava cedinho lá em casa. Mandar um beijo pra Auchi, que está me vestindo. Tô toda trabalhada no couro preto hoje. @Auchi, ALCHBR. Quero deixar um beijo pra minha entrevistada. Você é linda, Obrigada. maravilhosa. Eu amei muito. Eu também adorei estar aqui com você. Vou te assistir, tá? Bom, se você não assistir, eu não vou deixar ir ao ar esse podcast. Você pode me esperar, que eu está vou indo te ao ar, assistir. tem que cortar, porque o que eu falei Não pode deixar. Deixa que tá engraçado isso. Eu vou te assistir mesmo. A promessa, eu prometi, eu vou te assistir. Eu acho bom, porque Tá eu sou bom? que nem criança quando promete. Adorei estar aqui, muito legal esse podcast, falamos de muitas coisas divertidas, importantes. E aí eu quero saber se seu olho é de verdade. Meu olho é de verdade, o seu também é de verdade? O meu é libanês. Você volta? Pra onde? Pro Líbano? Não, pro podcast? Eu volto. Eu quero mais você aqui. Olha só, ficamos por aqui. Sabe por quê? Porque arrasamos! E a gente se vê no próximo episódio do Pode Mais, o podcast para maiores de 40 anos. Um beijo.